Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou Miguel. Vamos falar sobre Espiritismo, conviver um pouquinho, refletir um pouquinho do ponto de vista da doutrina espírita e usar a ferramenta que nos é sugerida sempre, por Jesus e por todos aqueles que fazem, essa ligação com Deus, que é a oração. Então vamos fechar os olhos um instante, esquecer a nossa imperfeição cotidiana e elevarmos o nosso pensamento em gratidão ao nosso Deus Criador e pela vida que nós temos. Agradecendo mesmo diante das nossas indignidades, Senhor, estamos aqui a te pedir coragem, motivação e fé para continuarmos na nossa jornada evolutiva, que seja feita tua vontade sobre os nossos destinos e que assim seja. A pauta da nossa reflexão de hoje está relacionada às dores do mundo. E nós não acreditamos no acaso, Cheguei aqui, fazia quase 2 meses que eu não vi o Amarildo. A primeira coisa que nós conversamos é sobre dores. Estou indo, apesar das dores, ele me falou. E não é mentira não, O plano espiritual sabe. Então as dores do mundo todos temos, E todos percebemos elas muitas vezes incontroláveis diante de nós mesmos, E também, quando cheguei, a gente fica pensando na validação que a gente dá para a vida, para a relação com as pessoas e tantas coisas quando tem assim, a oportunidade de falar sobre o Espiritismo passam na minha mente, que eu gostaria de registrar tudo, porque muita coisa eu sei que está sendo sugerida para que a gente, pela irradiação da luz, para que a gente reflita juntos, e muitas coisas se perdem mesmo, A gente esquece, então é importante aproveitar aquilo que está lúcido, que está claro na nossa memória. E quando eu cheguei aqui ainda tinha uns 15 minutos, eu pensei, vou esperar aqui mais um pouquinho na frente. Aí eu entrei e disse, não, vou conversar com os amigos, Porque nós temos mais alguns minutos de convivência, não é? E aí a Joana aqui também, quando a gente sempre se cumprimenta, está tudo bem? Sim, tudo bem, Apesar dos pesares, como se diz, não é? Então todos temos. Apesar dos pesares, disse o Chico Buarque, na letra da canção, e entendemos que assim é, assim sempre foi e assim será a jornada evolutiva das consciências. E, portanto, quando oramos juntos aqui, fechamos os nossos olhos, quando tomamos a decisão de sair de casa e virmos a uma casa espírita, onde sabemos que há um plano espiritual invisível, maior do que os nossos olhos, que nunca viram, maior do que as certezas que nós aparentemente temos, que nunca perceberam a presença de um espírito sequer, é um gesto de humildade da nossa parte, por mais orgulho que tenhamos. Por mais, não é que o nosso ego, que os nossos sentimentos de vaidade e de arrogância e de soberba nos traiam ao longo da nossa vida, nós estamos querendo ser melhores do que fomos ontem, para estarmos ouvindo, pelo menos, algo que nos sugira o melhor. Porque o melhor que nós conseguimos fazer diante das aceitações de nossas ações orgulhosas em outras existências e até mesmo nessas, que nos conflituam todos os dias, é a semeadura de dores, infelizmente, de espinhos que estamos a colher, e também, de muitas incertezas que deixamos passar através do tempo que desconhecemos, a origem como vento e o destino como vento, como ensinou Jesus. E muitas vezes cremos, que não há saída para essas dores, que não há solução para este labirinto, num planeta cada vez mais prisioneiro de si mesmo, diante do materialismo que toma conta das criaturas e das vaidades do poder que torna os poderosos cada vez mais soberbos e imprudentes, porque não sabem o que fazem. Jesus já advertiu há mais de 2000 anos, lembrando que o seu reino não é deste mundo.
Lembrando que se fosse o deste mundo, né, os seus guerreiros lutariam, e Jesus falou sobre a outra face da verdade, que é o amor, que é a renúncia à violência, e que é a paciência que temos que admitir, como esta oração que nós admitimos aqui, pedindo a Deus que nos dê fé, vontade, motivação e compreensão de maneira mais humilde do que estávamos antes, talvez, não é? Com aquele mal-estar, com aquela sensação, não é, de desconforto dentro, né, de um espírito que é preso na carne por razões pedagógicas de Deus, e que só sairemos deste corpo físico também com a autorização de Deus, e portanto tendo que enfrentar as necessidades da carne, da alimentar e cuidar do corpo, e também entender as coisas do espírito, com sentimentos que nem sempre são saudáveis e santos. Muitas vezes, né, a maior parte do tempo não o são, mas não os julguemos. Não há necessidade deste julgamento público, a não ser na nossa relação com o Deus interior que nos criou e que nos faz aos poucos, não é, nesta jornada de dores do mundo, entender que a pressa que nos leva ao erro é a incerteza da imortalidade da alma. É o desejo de validarmos, como se diz nos negócios, de converter aquilo que nós aprendemos em lucros. E os lucros da espiritualidade são diferentes. Não são aqueles que nós podemos gastar no mercado, não são aqueles que nós podemos gastar em posses, não são aqueles que nós podemos gastar na vaidade do mundo, mas aqueles que nós podemos entender e estender para nós mesmos e para os nossos irmãos na vida eterna. Com riqueza, sim, com prosperidade, com alegria. Se vê que aos poucos, na medida que nós vamos segundo o plano espiritual, compreendendo a cultura dos mundos interligados e das dimensões interligadas, que tanto a beleza quanto a fealdade fazem parte, né, das nossas criações humanas, permitidas pelo nosso Pai, Criador, Deus do Universo, que nos fez co-criadores dos nossos próprios destinos. Nos fez, não é, partícipes da alegria de sermos também responsáveis pelas nossas obras. Ao que nos disse Jesus, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, não é? E, portanto, né, que semeemos com sabedoria, com amor, com bondade, e se por acaso, né, essas intenções não foram em acordo com aquilo que Jesus nos sugeriu em nossas vidas anteriores, e até mesmo nessa, a nossa alternativa é recomeçar, constantemente, infinitamente, agora, nesse momento, se estejamos no plano espiritual, estejamos no plano físico, mesmo que logo ali adiante caiamos, porque somos crianças do Espírito ainda, infelizmente para nós, talvez, mas se reconhecermos com a inocência das crianças que caem e levantam quando estão aprendendo a andar sem nenhuma vergonha, mas sim no ímpeto da vontade de crescer, entenderemos que sim, a vida é boa e é crescimento. E as dores do mundo, elas também terão, não é, na nossa bagagem eterna, o seu valor de sabedoria mais cedo ou mais tarde. Ninguém nasceu para sofrer, ninguém nasceu para ser infeliz, ninguém nasceu para o abandono, mas para que tenhamos um propósito na vida, precisamos acreditar que ela é mais do que a carne. Porque é muito fácil, não é, encontrarmos a falsa felicidade em torno das luzes do mundo, como os próprios reis, que Jesus conviveu também com muitos, ironizado por eles, não é? Considerado um derrotado. Filósofos que eu cito seguidamente aqui, não é, ainda acham, né, que o mito de Jesus e que próprio Jesus, não é, na sua pretensão, segundo os filósofos, de trazer a doutrina de liberdade, era um ingênuo na sua proposta, era, né, um homem que tinha boas intenções, mas que foi derrotado, porque muitos não teriam entendido até hoje a sua proposta, sendo que a proposta de Jesus
é além da carne, eu venci o mundo. Nós não vamos, então, superar todas as dores deste mundo num passe de mágica. As dores do mundo, elas são obstáculos, alavancas, são rochas, são problemas, são questões temporais que nos fazem ansiosos, muitas vezes, inseguros, e em detrimento daquilo que nos dá paz. E, portanto, para aqueles que não entendem e que não aceitam a vida após a morte de uma maneira organizada, realmente há de se ter piedade, não é? E respeito a esse sentimento, já que o Espiritismo não impõe nada a ninguém, e ao mesmo tempo, não é, lamentar que isso possa ainda estar acontecendo num planeta onde nós já deveríamos estar um pouco mais adiantados, mas por escolha própria da nossa humanidade terrena, que é inconstante, que é orgulhosa e presa, né, aos desígnios errôneos da matéria, estamos bastante atrasados no nível de compreensão espiritual que já se poderia ter. Eu tenho uma filha de 17 anos que gosta muito, não é, de questionar a vida, a filosofia e tudo, né? Os outros também, mas esta, como está, né, muito próxima de mim por ser menina, moça, e nós convivemos muito, né? Não são raras as vezes que eu olho para minha esposa e digo que eu criei um monstro. Porque ela é o meu retrato da adolescência, não é? E, portanto, né, tudo ela questiona. Então viemos, né, falando sobre filosofia, sobre René Descartes, penso, logo existo, não é? Ela é vestibulanda. Viemos, então, está estudando a história, né? Está estudando a Inquisição, as Cruzadas, não é? E ela sempre, né, me dizendo aquilo que ela pensa, até de forma, né, a escutar aquilo que eu acredito, e sabem todos que eu sou espírita. E quem convive conosco na intimidade, né, sabe também que ser espírita e conviver na intimidade é bem difícil. Porque quando eu disse, né, que eu não impunha religião a ninguém, eu só ouvi um sussurro assim da minha esposa, como se eu impusesse realmente, né? Então, talvez eu imponha, não sei. Mas eu não quero ser o monge da espiritualidade, porque a minha santidade me trairia, né? Não há em mim santidade capaz de confirmar tudo aquilo que Jesus confirmou. E, portanto, nós achamos que os jovens não estão procurando saída para si próprios, não é? São espíritos reencarnados. Nós achamos, não é? E sempre, né, que a juventude é perdida, a juventude do TikTok, do Facebook, disso ou daquilo, não é? E generalizamos, como generalizamos, né, todas as idades, os idosos são assim, os jovens são assim, essas pessoas. Isso não está certo, né? Cada espírito é individual, a sua própria consciência. Então, caminhando, não é? Dizendo que eu, para ela, que não haveria sentido na vida, considerando tudo que nós falamos até aqui, se eu não acreditasse na imortalidade da alma, ela me perguntou assim, mas então, qual é a saída? É o espiritismo? Provocativamente, como uma adolescente, né? Como quem diz, agora ele vai dizer que sim, né? E vai tentar me captar para o espiritismo para que eu seja, né, doutrinada pelo meu pai e passe a ser uma obediente, né? Como as pessoas têm medo de que entrar numa religião é voltar a obedecer um Deus cruel, como já foi colocado, esse Deus paternal que não dá liberdade, não é? E eu disse não, porque nem Allan Kardec disse isso. A saída é a caridade, eu disse para ela, a saída é o amor. A saída é aquilo que Jesus Cristo ensinou, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, não é? E assim como disse Jesus, por que me chamais de bom? E como disse o apóstolo Paulo, a gente repete, porque é necessário que isso se irradie constantemente, como um bom dia, como um copo d'água que se bebe repetidamente, né? Ainda que eu tenha uma intelectualidade plena de conhecimentos, não é? Se eu não tenho amor, né? Não foi exatamente isso, mas eu posso dizer, ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tenho amor, eu nada sou. Então Jesus dizia, por que me chamais de bom? E nós deveríamos tomar cuidado em dizer, por que dizeis que ama o outro, não é? Porque, como disse o escritor francês que desapareceu no deserto Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, né, que somos responsáveis por aquilo que cativamos por amor, traído e traidor, numa outra existência será o nosso filho, será a nossa esposa, será a nossa ingratidão retornada,
como dor do mundo, como sofrimento. Então não nos queixemos das nossas relações sôfregas e tentemos amar condicionalmente de uma maneira melhor do que amamos, sendo que ainda não terminamos a existência para dizer que amamos com plenitude, não é que não cometeremos atos de ingratidão aqui ou ali, né? Seja ele qual for, em maior ou menor grau. Então não é o espiritismo que salva, é o amor que salva. O amor que está bem colocado no Evangelho segundo o Espiritismo também de uma forma mais extensa, no sentido de que nos faz ter uma relação pessoal conosco mesmos, nesta questão de orgulho pessoal, de silêncio mortal diante das mágoas, de planejamentos de vingança, e que significa renúncia. Há um romance, né, muito bonito sobre isso, renúncia sobre aquilo que está na ordem da justiça divina e que para nós parece óbvio, mas que não depende de nós o tempo que essa justiça se aplique ao nosso semelhante. Porque na mesma medida que nós julgamos o nosso semelhante, nós somos julgados. As dores do mundo estão relacionadas a tudo isso. Então, num outro momento, conversando com esta mesma filha, veja que nós temos assim, uma intensa, né, conversação, ela dizendo, né, sobre as matérias e etc. E eu disse, não, que legal, um dia nós saberemos tudo. Por isso que a gente tem que conversar com pessoas de várias visões, são espíritos, não é? Não importa a idade do corpo. Ela disse, mas que graça tem, né? Saber tudo. É verdade. Que graça tem. O que seria, né, do mecânico de automóvel se todo mundo soubesse arrumar o próprio carro, né? Isso vai mudando, as profissões vão mudando. O que seria disso ou daquilo do médico, né? Se todo mundo se automedicasse pelo Google, o que seria? Mas, então, como explicar o infinito? O infinito é uma compreensão pessoal da gente, de vida após vida. Nós já aceitamos o infinito ao repetirmos a nossa presença na casa espírita, porque caso contrário estaríamos aonde nos prometem felicidades mais instantâneas, imediatas, e que nos exigisse apenas, né, algumas orações, alguns gestos de caridade e uma postura, não é, exterior, como era a dos fariseus, e não nos obrigaria a mergulhar na reforma íntima, quebrar paredes do coração para entendermos a nossa própria contradição. Eu não quero dizer hipocrisia, né? Mas eu digo para mim mesmo, não é? Não quero dizer indisciplina. Eu, quando oro, muitas vezes já fico envergonhado logo em diante, né? Porque eu disse, puxa, acabei de pedir isso, acabei de receber isso, né? Já estou sendo ingrato, não é? Parece que tem alguém nos observando. Não é. É a nossa consciência que trabalha, não é? Deus está em todo lugar, sim, não é? Mas o Raul Seixas disse, né, numa música, né, eu não via Deus, achava assombração, né? Ele canta numa música assim, minha mãe me disse há tempo atrás, onde você for, Deus vai atrás. Deus vê tudo aquilo que você faz, mas eu não via Deus, achava assombração. Eu tinha medo, então nós temos medo de um Deus vingador que não nos acolhe e que não nos acolherá depois da morte do corpo, porque nós, os humanos, criamos esta visão. As dores do mundo são apenas sintomas das inflamações da alma. Aquilo que está dentro de nós é o que reflete o nosso destino, é o que nos transforma como filhos de Deus para a felicidade, mas que precisamos, não é, colocar tijolo por tijolo, né, dia após dia. E eu senti agora, né, uma radiação de tédio que nós temos, não é, porque a rotina nos entedia. E a rotina nos faz buscar o prazer ilícito. A rotina, não é, de que parece que nada está acontecendo. Hoje em dia, então, a nossa atenção, segundo estatísticas científicas de neurocientistas, a nossa atenção é cada vez menor. Nós conseguimos prender a atenção, nós, eu digo a humanidade como um todo, né? Não são individualidades. 8 segundos, 9 segundos no feed, né, do TikTok, do Facebook, e seguimos aquilo ali, né, vendo, como disse os humoristas que são muito perspicazes, não é, em tirar, né, piadas do comportamento humano. Você vê ali um cachorrinho, um gatinho bonitinho, daqui a pouco uma bomba, daqui a pouco uma receita, então o teu cérebro entra em parafuso, e daqui a pouco uma mensagem, né, de paz, e daqui a pouco, não é, então você fica totalmente, né, sem entender. E justamente pela falta de aprofundamento filosófico,
pela falta de observação e de reflexão individual. A nossa geração, e considere-se todos aqueles que estão encarnados, pela primeira vez na história, né, tem um QI menor do que a anterior. Né? Ou seja, nós estamos literalmente, né, ficando mais burros, encolhendo nosso cérebro, né, nas questões imediatas de comer, de dormir, de ver o tempo passar numa velocidade, né, que nós nem sabemos o que escolher como entretenimento, porque tem tantas ofertas de coisas, nós nem sabemos julgar o que é certo, o que é errado. Com a inteligência artificial, então, passa-se a acreditar e compartilhar tudo aquilo, não é? Que é muitas vezes absurdo, não é? Sem lógica e sem noção. E assim a vida passa num sopro, e que este sopro pode amanhã depois nos colocar, né, num beco sem saída, que é a hora da saída mesmo, né? O beco sem saída para frente, para trás, no corpo físico, e temos que levantar o espírito e não voltar para o corpo. Mas tudo isso faz parte, eu digo, desta compreensão espírita, e compreender e pensar isso num cotidiano, como disse um amigo recentemente, né, um amigo recentemente e um amigo recente, né, de 72 anos de idade, engenheiro, agrônomo, muito inteligente e bastante culto em várias coisas, empresário, andou pelo mundo, andou, né, aqui pela cidade, resolvido materialmente, que é um agnóstico, que não acredita, né, numa continuidade, né? E eu, se chegar aos 72 anos com esse sentimento, né, também estaria preocupado, né? Porque se eu tivesse esse sentimento antes ainda de materialismo, de achar que a vida é uma só, disse isso também para a mesma filha e para outras pessoas, não é? Eu seria um pirata. Justifica-se as atitudes, não é, dos poderosos inescrupulosos até o último limite da sua existência, né? Jogando bombas e matando pessoas com 90 anos de idade. Com licença. Estou controlando o pigarro faz uns 15 minutos, né? Mas não vai dar. Então, pensem, né, o quanto, não é, de piedade tinha Jesus, que dizia: Pai, eles não sabem o que fazem. Não é? Não sabem o que fazem. Jesus foi levado em frente de reis que estavam, né, nas suas orgias de comidas, bebidas e festas e ironias, e satisfeitos fisicamente, e não convenceu, né, a santidade de Jesus, porque não chegou àqueles espíritos que continuaram vivos. Então, para concluir, as dores do mundo são passageiras, porque Jesus disse, né, que foi a maior vítima da ingratidão humana, né, diante da sua aura de santidade muito maior, que nós podemos sentir e compreender. Veja que ela chegou até nós, e chega até nós, e nós sentimos, porque ele ainda continua o sol da nossa sabedoria, ainda impregnada, né, das nossas imperfeições, dessa ou de outras vidas, mas que insiste, né, em sair daquele sufoco do fundo do lago, não é? Mesmo que seja com um canudinho, aquele para fora da água, quando tem, né, no desenho, que as pessoas fogem dos enxames, das abelhas, das picadas, das dores, do mal. Temos que continuar a buscar esse oxigênio de amor, porque é o que nos resta. Nós já fizemos todas as outras tentativas, não é? É igual somos, né, quando indisciplinados, e eu já ouvi falar que a diabetes, por exemplo, ela é uma doença criada para ensinar o espírito a ter disciplina. Né? O diabético, quando ele passa pelo bolo, né, ninguém está vendo, ele puf, né? Ou a minha avó saltava a geladeira de madrugada, né? E ela faleceu com menos idade que eu, naquela época, ainda nos anos 70, né? E ela ficou viúva, não tinha motivação e começou a perder os pedaços do corpo, né? Não tinha remédio, tomava sacarina, eu me lembro, não é? Eu me lembro que eu era criança e ela disse que deram o dedão dela para os cachorros comerem. Como boa italiana, ela também tinha um pouco de crueldade comigo, que era criança, né? Mas tudo bem, eu não acreditei nisso, porque ela era uma boa nona, né? Na verdade. E desencarnou, então, como nós somos indisciplinados, precisamos, então, buscar as pontes do equilíbrio nesse sentido, em querer nos motivar para viver. Querer, hoje se vive mais. A minha avó materna, no caso que não é a mesma que essa que eu citei, aos 70 anos de idade faleceu, depois de 12 filhos, com muita dificuldade, depois de ter tido um derrame, etc, etc, né? Hoje uma das filhas dela tem 95 anos de idade e mora sozinha, com todas as suas dificuldades, né? Minha mãe tem 82 anos, já passou mais que 12 anos, não é?
e vive. Então os remédios estão prolongando também a terceira, a quarta, a melhor idade, e a medicina é para isso. Numa existência futura nós viveremos, quando reencarnarmos, talvez 200 anos no corpo físico, para aprender. Não tudo, como disse a minha filha, porque não teria graça saber tudo e não poder ensinar para ninguém, mas Deus é o infinito. Quem é que disse, né, que o conhecimento que nós temos na Terra é tudo? Quem é que disse para esse meu amigo materialista que a tabela periódica, que tem todos os elementos químicos ali, é a única existente, que não existem outros elementos químicos e físicos que formam o plano espiritual? Quem é que disse que a luz que nós estamos vendo, se só agora nós conseguimos ver o outro lado da Lua, não é? Eu fico me perguntando por que eles não pousaram agora, se pousaram há 57 anos atrás, não é? Se era verdade ou não. Diz aí a filosofia jornalística que naquela época foi uma aventura, né? Não tinha tanta tecnologia e se o astronauta morresse, eles não tinham que dar muita explicação, né? Porque realmente é meio estranho, né? Já que estamos aqui, vamos posar, né? Como você viajar 500 quilômetros para visitar a mãe e não tomar um café, né? Não descer, não parar na estrada, né? A imortalidade da alma, então, nos faz lembrar que sim, é preciso estar reencarnado para que façamos o espírito crescer. A pobreza, a falta de distribuição de renda não foi criada por Deus. A responsabilidade daqueles que têm poder e que fazem a geopolítica mundial e fazem as guerras será dada por Deus, conforme as obras de cada um, conforme o lote que cada um administra. Nós temos as nossas casas, o nosso corpo, porque tem aqui uma noção de administração no Evangelho, é cuidar do corpo e do espírito e administrar. É escovar os dentes, é tomar banho, é cortar o cabelo, não é? É fazer a barba, como a minha mãe vive dizendo, também fazia a barba. E ainda hoje, né, com 57 anos, né, graças a Deus eu tenho essa bênção né, de ser criticado pela minha bela barba de Papai Noel, não é? E então, Jesus disse que ouviríamos falar de guerras, de rumores de guerras, mas bem-aventurados os mansos e misericordiosos, porque herdarão a terra. Nós vamos reconstruir a terra na próxima encarnação, regenerando, né, o planeta através do amor, para que ele se torne um planeta em regeneração, para depois ser um planeta feliz, para depois ser um planeta angelical, ou nós andarmos pelas muitas moradas na casa de Deus, não é? E não é para chegar lá na hierarquia igual a imagem e semelhança de Deus e morrer de tédio, realmente, como disse a minha filha, né? E como eu achava na idade dela, porque tinha aquela novela Viagem, e eles ficavam sentados num campinho cheio de coelhinhos lá, e eu achava um tédio aquilo, né? Eu disse, meu Deus do céu, né? Eu não quero, prefiro, né, ir pro inferno, então, que pelo menos é mais divertido, né? Tem lá um rock and roll, alguma coisa, né? Então, quer dizer, nós não vamos dar saltos, né? Nós somos, como disse Chico Xavier, psicologicamente, o que fomos e que seremos no plano espiritual, a mesma coisa. Se eu gosto de maçã e não gosto de laranja, não vou continuar assim no mundo espiritual. E o nosso lar é a mesma coisa, né? Eu achava no começo, né? Depois eu entendi um pouco melhor, que ficar ouvindo, não que seja ruim a música clássica, mas na beira de um lago, né, eu ia ficar melancólico, né, eu ia morrer de tédio também. Então, né, nós vemos que existem muitas coisas que nós ainda não compreendemos. Tem o nosso lar 3 agora, tem outras formas, né, de compreensão, de luz, de vida, tem outras cidades espirituais que estão sendo, né, descobertas. Tem infinitas questões que nos motivem a viver e, como diz, para concluir, a Seixo Noé, que se nós tivermos apenas uma perna para andar, andemos com aquela perna. Se nós tivermos apenas, né, como se arrastar, que nos arrastemos mais para frente, mesmo que a gente tenha todos esses conflitos, não é? As dores do mundo criadas, né, para nos dar o sinal de alerta sobre as frequências que nós possamos estar invadindo do mal. E aí me recordo agora, né, não existe a casa, eu acho, né? Entrei no carro e errei o botão do rádio, saiu da sintonia. Então a rádio estava pegando bem, foi para a sintonia errada, começou com um chuvisco. Então é como se eu estivesse na sintonia errada, um pensamento errado, indo para a direção do mal. Então estava doendo o meu ouvido aquilo. Então a nossa direção também é assim, nós pensamos erradamente, a nossa vibração, essa oração, ela fica chuviscada, né, igual aquela TV chuviscada do passado. A tecnologia que nós temos é uma imitação barata, até hoje ainda, né, da criação de Deus, que é infinito. E o infinito, eu já entendi, mas na consciência, não na prática ainda, né, não tem começo nem fim.
Ou seja, né? Eu tenho uma irmã que não sei se vai me ouvir, mas ela sempre diz que ela é mais nova que eu porque eu tenho cabelo branco e ela pinta, né? Ela é 2 anos e meio, mas então ela se apresenta, esse aqui é o meu irmão mais velho, né? E brincando, né? Imagine um irmão mais velho de 4 bilhões de anos, não é? Que é Jesus. Imagine Deus que não tem essa contagem de tempo. Imagine quantos irmãos e que são bons, não é? Porque o mal fica restrito também para os nossos irmãos necessários de caridade. Ter medo, portanto, é ainda uma insegurança orgulhosa. Eu tenho medo. Então, não quero dizer que eu não tenha vencido o orgulho. Nós temos medo de não vencer o dia, de não conseguir fazer o negócio para pagar as contas, a estrutura, manter a estrutura, de não ter o remédio na farmácia. Temos medo que os filhos façam alguma besteira, que alguém quer, né? Temos medo de sofrer. Mas temos que ter medo, eu acho, né, penso, de nós próprios. A única coisa que nos resta mesmo para controlar é o nosso livre-arbítrio, a nossa relação com Deus. É vaidade querer controlar o universo. E assim as dores do mundo se transformam em luzes do mundo, como Jesus que disse que venceu o mundo, que seu reino não é deste mundo e que nós ainda temos muito trabalho a fazer nos planos materiais, reencarnaremos no planeta Terra muitas vezes ainda para replantar aquilo que arrancamos, né, por dor e transformar, né, em amor que cobre a multidão de erros as nossas histórias de transformação espiritual para a luz, constante, evoluindo sempre, não para o tédio, por favor, mas para a felicidade plena, não é? De criar, de trabalhar e de vivermos em paz. Espero que essa reflexão seja útil para todos nós, não é? Eu costumo escutar outras vezes, né, para entender realmente de que forma está sendo colocado, e se foi colocado de maneira compreensiva, eu cumpri o meu dever, que é justamente o mesmo que eu acabei de dizer, não é? Replantar aquilo que foi arrancado pela mesma ferramenta, a palavra, não é? Assim nós entenderemos, não é, que é possível mudar para melhor através dessas realidades que a caridade nos oferece, nos oportuniza, e que não existe o olho por olho, dente por dente, não é? Não há necessidade de sofrer para pagar, mas de amar para resgatar. Portanto, não falei nada do que eu tinha pensado, porque eu nem consegui encontrar na memória. Tudo isso foi feito com a energia dessa alegria que está tendo esta oportunidade de estar com vocês e com o plano espiritual, que me resgata também, e eu peço que fechemos os nossos olhos, portanto, para juntos, não é, prepararmos o passe, o atendimento espiritual e o terreno, não é, daquilo que Jesus nos ensina a sermos à medida que nós vamos avançando no tempo. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua paciência e tolerância conosco. Que tenhamos a coragem, Pai, de abrirmos as portas de nós mesmos em silêncio, enfrentarmos, não é, este silêncio. Dai-nos, Pai, a coragem, o perdão, a proteção, a humildade, mas não por piedade, mas por merecimento. Que seja feita a tua vontade. Muito obrigado e que assim seja. Obrigado.